episódio do Zoom Podcast. E hoje a gente está com uma convidada super especial. Ela é professora do Colégio Tablô há 9 anos. E ela é formada também há 17, já pelo Cefam. Ela também é empresária e dá aula para o 5º ano dos anos iniciais. E hoje ela está aqui para falar do projeto Jornal de Boas Notícias, que ela faz com a turma dela. Tudo bem, Fabrini? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E assim, eu iniciei esse projeto, na verdade, esse projeto quem criou foi a Renata, que a Renata era professora também do 5º. Quando ela assumiu a direção, ela passou para mim esse projeto. O que eu fiz? Eu fui tentando mudar a cara do projeto. A Renata trabalhava só com bancada, né, e com as notícias verídicas, atuais. E eu comecei a montar alguns quadros. Tem um quadro que se chama Dica do Especialista. Eu convidei a Michele Sampaio, que foi jornalista há mais de 15 anos da TV Vanguarda, que hoje ela tem uma empresa própria. Convidei a Paula Guimarães, que é apresentadora e diretora-geral da TV Canção Nova. Eu trouxe também a Dani Dias, que é jornalista e vereadora. E na terça-feira, dia 26, eu vou ter uma convidada também, que é a dentista Samara. Porque, assim, o foco principal do projeto, fora a questão das notícias, é trabalhar a comunicação. Então, assim, independente de qualquer profissão que meu aluno vai exercer, ele precisa ter uma boa oralidade, dicção e saber se comunicar. Então, assim, com a dentista, ela vai falar sobre a vivência, a bagagem dela, por que ela escolheu fazer odonto, né? Para ver se desperta nos alunos o interesse pela profissão, né? E durante a entrevista também, os alunos participam, eles interagem, né? Eles fazem perguntas, eles fazem apresentações para o convidado. E assim, fora os quadros, né? Os projetos em si, toda quinta-feira em sala de aula, os alunos eles apresentam um jornal para mim, uma apresentação mesmo. Às vezes a gente vem aqui para o estúdio, às vezes é na sala de aula mesmo, lá no auditório. E quando estava na pandemia, foi um desafio, porque eu pensei, bom, como que eu vou trabalhar o jornal com todo mundo em casa, né? Ninguém aqui no presencial. Então, assim, eu lancei um desafio para os alunos, que eles fizessem vídeos, fizessem um jornal em casa, editasse ali, né, com o aplicativo do celular mesmo, e enviassem para mim. E um outro meio também foi que, durante a aula online, eles apresentavam também. Então, ali eles soltavam a imaginação, eles colocavam musiquinha no fundo, assim, e apresentavam. Todos, assim, com uma postura muito bacana, porque eu sempre falo para eles, bom, a gente tem que saber como que deve ser o comportamento, né, como que a gente deve se portar. Então, se você vai apresentar um jornal, várias pessoas estão vendo vocês, tem que estar com uma boa aparência, né? Você não pode usar uma regata como se estivesse indo para a praia. Não precisa ser uma roupa chique, porque a gente viu, né, por aí que eles não usam mais o terno e a gravata. É só uma roupa básica que não chame a atenção, que não pode ter nada que chame a atenção do público. E falar claramente, né? Eu falo para eles, vocês não precisam decorar a notícia. A notícia tem que ser passada com clareza. Você tem que ler a notícia, entender e informar o público, né? Então, eu trabalho muito isso com eles. Então, assim, geralmente, alguns alunos traziam aquela folha imensa, às vezes até começavam a ler, eu falei assim, gente, não tem necessidade disso. O importante é você saber passar a mensagem para quem está assistindo ou ouvindo. Então, você vai estudar, entendeu? Beleza, passa para frente. É quando a gente está conversando com amigos e você passa uma informação. É passar dessa forma leve, né? Sem aquela coisa decorada, de uma forma bem, assim, expressiva para o público. Uhum. Então, eu vi que você falou no começo sobre trabalhar com notícias verídicas e sobre o projeto que você faz com os alunos. Como que surgiu a ideia e como que está ocorrendo ela até hoje? Sim. Bom, na verdade, assim, o tema principal, o nome é Jornal de Boas Notícias. Por quê? Não que eu queira omitir para os meus alunos os problemas aí da sociedade. Mas, assim, abrir o Instagram, Facebook, televisão, rádio, é sobre isso que eles estão falando. Então, eu falo para eles, gente, eu quero boas notícias, né? Fala da vacina, uma boa notícia, de um projeto social. Então, assim, a temática principal é essa. Então, ali, eles sempre estudam ou a notícia do dia ou do dia anterior, né? Porque eu falo para eles, não adianta querer apresentar na quinta uma notícia que foi do domingo que já não interessa mais. Então, tem que ser tudo em tempo real ali, né? Atualmente. Então, eles apresentam, e assim, o mais importante é o quê? Eles estarem cientes da importância de você procurar notícias verídicas, né? Eu falo para eles, a gente vê aí na internet, fake news é o que mais tem. Então, tem que saber muito as fontes que vocês vão procurar, vão pesquisar.
Então, assim, o foco principal é nisso, saber o que está passando, procurando, se é verídico, se é verdadeiro, se é atual, para você passar uma informação verdadeira para as pessoas, né? Para não ocorrer nenhum equívoco. E boas notícias nesse tempo de pandemia foi realmente porque a gente estava precisando. O ano passado, da pandemia, estava precisando de boas notícias. Sim, só isso. Isso, na mídia era só tragédia, 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 tragédia. E esse foi um projeto que foi criado antes ainda, né, da pandemia. Sim, bem antes, foi em 2018. Então, e essa conciliação com a pandemia e com esse projeto de boas notícias foi, com certeza, um grande desafio, Sim. como você disse. Porque os alunos precisavam... Você não estava mais aqui para dar o apoio no presencial. A questão emocional, nesse isso. preparo, né? E é bem interessante porque, assim, a gente, querendo ou não, a gente está desenvolvendo e trabalhando as habilidades emocionais mesmo dos alunos. Porque com esse projeto, eles se sentem importantes. É aquela valorização do aluno também. Porque eu acho assim, o professor não é só lousa e apostila. A gente tem que ter um marco, a gente tem que fazer a diferença, né? E eu tinha aqueles alunos que, assim, principalmente por causa da pandemia, eles não queriam apresentar trabalho ali ao vivo, né, no Meet, porque a timidez atrapalhava. Então, eu falava assim, bom, a gente tem que dar o primeiro passo, né? Tem que vencer a timidez. E a gente só vence praticando, fazendo, né? Então, assim, é muito bacana, porque tinha muitos alunos que escondiam um atrás do outro, sabe? Tipo, começa você primeiro, não, vai você depois. Falei, gente, aqui vocês são protagonistas. Ninguém precisa ficar atrás de ninguém. Não, eu vou fazer, agora é a minha vez. Você estudou? Pronto, não vai ter problema com isso. Então, assim, mesmo com a pandemia, eles em casa, eles conseguiram vencer, passinho de formiguinha, né? Mas conseguiram, a gente viu um resultado, né? Mesmo online, o projeto deu certo. É bom que pode acabar descobrindo uma vocação de alguém, vai que alguma criança pode ser um futuro jornalista. Exatamente. E como eu disse para vocês, né? O intuito maior não é só a questão, serão aqui radialistas, jornalistas, não. É trabalhar a comunicação. É fazer o meu aluno chegar no 6º ano sem problema nenhum de apresentar um seminário. Não ter vergonha de tomar a frente para decidir alguma coisa. É trabalhar mesmo o aluno ali, a autonomia dele, para ele tomar a iniciativa, e o protagonismo. E esse projeto é muito importante porque você vê, hoje no mundo de trabalho, no mundo do emprego, você precisa ter uma boa comunicação. Sim, porque senão você não consegue... Qualquer profissão, exatamente. E por falar nessa carreira, vocação, quando é que você começou, decidiu, falou, vou ser professora? Você sempre teve vontade ou você foi descobrindo, tipo, depois de um tempo, assim? Não, sempre a minha escola, gente. Eu era aquela aluna que a pessoa não estava nem me chamando, eu já estava levantando a mão porque eu queria participar, nem sabia o que era, né? Aí tem gente que fala assim, quer se aparecer. Eu acho que não, gente. Quando a gente gosta, o negócio é natural, né? Flui. E sempre brinquei de escolinha. Aí, quando teve o vestibular pro Cefam, né? Eu fiz o vestibular e bem no ano que eu ia, né, concorrer, tinha que fazer a primeira série do ensino médio, porque eu antes fazia todo o ensino médio no Cefam. Aí, passei, mas não pude fazer, fiz a primeira série do médio no estado e no próximo ano consegui, entrei, fiz o magistério, a minha realização, né? Devo muito, assim, a Elizabeth Sampaio, que é secretária de Educação, que foi a minha diretora, e eu era muito envolvida nos projetos, tomava frente. Então, eu acho assim, muita coisa que eu sou hoje para os meus alunos é reflexo daquele embasamento que eu tive no magistério, né? Sempre gostei de trabalhar, participava do coral, participava de obra social. Naquela época teve a Gincana da Solidariedade, que teve aqui ano passado, mas a gente não ganhou, né? 17 anos atrás, mas a gente participou. Então, assim, graças a Deus, aconteceu o que eu queria que acontecesse, né? Eu me formei na área que eu queria mesmo. Aí vim para o Colégio Tableau, comecei na educação infantil, quando tinha educação infantil aqui, fiquei 5 anos na educação infantil, aí fechou, vim para o 4º ano. Aí do 4º ano, a Renata foi chamada para ser diretora e eu assumi o 5º ano e estou até hoje. Então, assim, de manhã sou orientadora pedagógica da Carla e da Renata e à tarde, com muito orgulho, eu não pretendo nunca largar a sala de aula, sou a professora do 5º ano e venho desenvolvendo esses projetos com eles. E o Cefam foi uma fábrica de professor mesmo. De verdade. Genial. Porque, era integral. Porque você vê muitos professores que hoje têm essas ideias, esses projetos legais, todos, se você for procurar lá atrás, formado no Cefam. Muito legal. Cefam era das 7h30 às 5h30 da tarde, aí o primeiro ano não tinha estágio, aí após o 2º ano a gente estudava de manhã até 12h30 e depois era prática, era sala de aula, eu fiz estágio em escola pública, do estado, prefeitura, privado, tudo. Então, assim, a base é muito sólida, né? O Cefam, eu acho assim, é uma pena ter fechado,
porque não desmerecendo a pedagogia que o pessoal faz hoje em dia, eu fiz pedagogia depois fiz pós-graduação, só que assim, a base mesmo sólida foi do Cefam, foi a prática em si, né? E eu acho assim, quando você nasce, eu acho, você nasce dentista, você nasce médico, eu nasci professora, sempre gostei de ensinar, de fazer, de praticar tudo isso, quer dizer, tudo está envolvido para aprendizagem, né? Então, e o Cefam foi só um gatilho para ir embora, para ver que era isso mesmo. Então, pulando um pouco para outro lado, você também é empresária, né? E se você quiser contar mais um pouco sobre essa parte de empresário, como que surgiu e como está ocorrendo, e também se quiser divulgar seu trabalho. Sim, sim. Tem agora, na verdade já fez em setembro, é que eu não fiz nada para comemorar, mas eu fiz 3 anos de loja online pelo Instagram, né? Tenho 8.000 seguidores, e é uma coisa assim, é um hobby, porque na verdade eu trabalho aqui o dia todo, e a venda é muito natural, né? Então, encontrar alguém, eu quero um óculos, quero um brinco, eu não preciso. Antigamente tinha sacoleira, né? Que levava o produto na casa das pessoas. Eu não preciso ir até as pessoas, né? Porque eu tenho a minha vitrine na loja e as pessoas me procuram. Então, acontece naturalmente, não atrapalha o meu serviço, o meu... Eu falo que é a minha matriz, né? Que é a minha professora, né? Minha profissão, realmente. Mas, assim, é algo que complementa a minha vida e que eu gosto de fazer também. Né? Trabalho com mulheres, com autoestima, vendo óculos, brincos, bolsas, carteiras, tudo que envolve o público feminino. Aí eu tenho, na verdade, 2 páginas no Instagram, né? Eu tenho da minha lojinha e tenho eu, professora Fabrício Miller, né? Que dali eu coloco as minhas aulas para tentar inspirar outros professores também, né? Para fazer algumas aulas diferenciadas. Por exemplo, ontem mesmo, não sei se alguém me segue aqui, eu dei uma aula de tabuada de pontos. Né, ensinar tabuada de uma outra forma, fazendo desenhos. Então, tinha aluno ali que não sabia fazer tabuada e chegou em casa falando para a mãe, olha mãe, é assim que faz, olha o que faço. Então, assim, tem essas 2 páginas, da loja e eu como professora, inspirando aí outros profissionais. E alunos também, né? E agora eu vou fazer uma pergunta meio em off, assim, não é tão importante. O Miller, eu queria saber, porque é um sobrenome chique, é um sobrenome bonito. O Miller é do seu pai, de sua mãe? De onde que veio? Eu só queria saber isso. É do meu pai. O meu avô, pai do meu pai, né? Joaquim Miller, alemão. O meu avô era na verdade, é de Campos Novos. Ele foi prefeito em Campos Novos, então, assim, é um nome que todo mundo... Família Miller, todo mundo conhece, né? E, na verdade, hoje em dia, não tem tanta força, assim, eu digo assim, em Aparecida, né? A cidade que eu nasci. Mas, antigamente, todo mundo falava, você é neta do Joaquim Miller, tinha aquela força. E o meu avô era alemão, então, de origem alemã. Só que eu também já pesquisei, tem uma origem ali meio misturada também, italiana, né? Mas veio do meu avô. É um sobrenome chique. Imagina, Eduardo Miller chegar... Eu sou o Eduardo Miller. Obrigada. Gostei. Eu não levei com essa força. Então, sobre mesmo a sua parte de educação, como que você se sente trabalhando com os anos iniciais? Você acha que tem muita dificuldade, mas vale a pena? Você se vê trabalhando com os anos finais ou ensino médio? Ou o seu jeito mesmo são com as crianças? Sim. Bom, o meu perfil são os maiores. Por isso que dos anos iniciais eu amo 5º ano, né? Mas comecei de educação infantil. Professora de educação infantil é completamente diferente o perfil, que você é um pouquinho também ali de babá, tem os cuidados básicos, né? Quando eu assumi o 5º ano, já dei aula em outras escolas, né? Com turma de 5º ano também. Eu falo pra Carla, o encaixe perfeito, né? A tampa e a panela. Amo de coração. É claro que sempre tem rodízio de professores, já fui do 4º, já fui do 2º, que vão mudando a gente. Mas a Carla até fala, eu não tiro a Fabrício do 5º ano por nada. Os alunos esperam chegar no 5º ano. Porque, assim, é aquela idade que eles estão na transição da idade, né? Já são pré-adolescentes, eles querem ser tratados como pré-adolescentes, eles não querem ser tratados mais como criancinhas. Então, assim, até meus vídeos do Instagram, tem aluno que edita, Sora, vamos fazer tal coisa. Quer dizer, aquela vibe legal. Então, a aula flui. Começa a dar uma aula de matemática, daí tem um aluno que já quer fazer uma aula invertida, já quer, Sora, posso explicar do meu jeito? Assim, dar aula para o 5º ano é uma benção. Eu falo para a Carla, posso dar aula para qualquer turma, mas a minha escolha é o 5º ano. Me identifico, é o meu perfil. É uma idade, assim, também, que eles têm sede em aprender. Eu não tenho problema em chamar a atenção do meu aluno para parar de conversar, para prestar atenção na aula. Eles estão prestando atenção na aula, né? Então, assim, é fascinante.
Eu não tenho aquele problema de chegar na sala 1h20 e falar, ai meu Deus, até chegar às 18 horas, chega. Assim, ó, quando a gente vê, gente, guarda o material, tá na hora de ir embora. Passa muito rápido. Então, assim, a gente vê que isso é o resultado do que a gente está construindo, né? Acontece naturalmente. Os alunos aprendem de forma mais contraída, né? Sim, sim. Agora vai chegando o fim de ano, vai dando aquela dorzinha no coração. Aí agora eu vou fazer com eles nem sabem, uma surpresinha. Porque, na verdade, não tem formatura de 5º ano, tem chama conclusão de ciclo, né? Porque a formatura é só do infantil para os anos iniciais, 9º e depois 3ª série do médio. Aí eu vou fazer um evento para eles, surpresa, vai ter uma apresentação e tudo mais. Mas assim, a gente vai sentindo aquela dorzinha da despedida, porque o ano que vem é um outro ciclo, vem de manhã, tudo muda, né? E, então, eles estão nessa expectativa, nessa ansiedade também, que terão vários professores. Então, assim, ser professora de 5º ano é muita emoção, é muito gostoso, é completamente diferente dos outros. Então, assim, como eu já passei pelos outros, eu posso falar que é diferente e eu sou apaixonada. Eu amo. E como você passou pelos outros, no 5º ano é onde mais tem projeto, né? Eu lembro quando eu estava lá no 5º ano, é onde mais o pessoal faz projeto, na minha escola que eu estudava no Roni, tinha o projeto de eleições, onde a gente fazia o presidente do Grêmio. Então, é realmente muito o 5º ano onde mais tem projetos, né? Sim. Por exemplo, hoje, eu não sei vocês, porque na minha época tinha a banda escolar, fanfarra. Geralmente, quando tem alguma apresentação, a PAI participa. Hoje, eles vão apresentar uma banda de fanfarra aqui. Eles construíram os instrumentos musicais com materiais reciclados. Trouxeram um monte de coisa. E hoje vai ter as menininhas que vão estar na frente com roupinha, esse colanzinho coloridinho, segurando a bandeira do tablô, virando estrela. Então, hoje vai ter esse projeto, que é a culminância da banda. E eles tocam, né, com o barulhinho lá dos instrumentos deles, mas eu vou colocar uma musiquinha para fazer a simulação, né, da banda. E na terça-feira a gente vai ter a dentista, que eu falei. Na quarta, vocês estão até convidados, se alguém quiser participar de algum projeto. Na quarta-feira eu vou fazer com eles, é o projeto do 2º semestre. Do primeiro foi pluralidade cultural. Esse vai ser explorando o universo. Então, eu vou construir tipo um planetário na sala de aula, e é conteúdo da apostila, nada é invenção da professora. A gente usa o embasamento, a teoria, e coloca na prática. Então, eles vão explicar, eu vou montar um universo na sala de aula, eles vão explicar, né? A gente vai chamar a direção, coordenação, professores. A gente só não pode chamar os alunos, porque daí a sala não comporta, né? O número de alunos da sala, mais outros alunos. E a gente vai desenvolvendo esses projetos com eles. Então, sobre você trabalhar com os anos iniciais, você já passou por algum perrengue que, tipo, marcou, assim, com algum aluno, ou você sempre trabalhou com sala tranquila? Já, com certeza. A gente brinca, né? Claro que todo ano, assim, são abençoados. Mas a gente brinca, um ano bom, um ano bomba. Se foi muito bom esse ano, espero outro. Mas isso é brincadeira, né? Tem que descontrair um pouco. Mas graças a Deus, olha, dos 9 anos que eu estou aqui, nunca houve nenhum problema, nem com os alunos, nem com os... Assim, às vezes acontece alguma coisinha, porque trabalhar com o filho dos outros é complicado. Eu sou mãe, tenho meu filho aqui também, então acontece as coisas, a mãe é leoa, né, quer saber o que aconteceu e tal. Então, às vezes acontece esse tipo de situação, mas que a gente consegue resolver. Problema nunca houve, graças a Deus, sempre foi muito tranquilo. Essa turminha minha hoje do 5º ano, eu dei aulas para eles tinham 3 aninhos de idade. Então, assim, a gente já tem um elo, um vínculo, né? Por isso está sendo mais sofrida essa despedida, né? Já está no finalzinho do ano, porque eu já conheço os pais, aí vieram alunos novos, né? Mas, assim, é uma turminha que a gente tem aquele carinho, né? Eu falo, vocês são diferenciados, eu falo para eles. Mas problema nunca houve, graças a Deus. Eu tento contornar quando acontece alguma coisa. E você citou agora que você é mãe, como é que é esse processo? Porque você é professora, eu imagino, não sou professor, né, mas eu imagino, você lidar com criança, que horas? Às 5h50. Às 5h50. Aí você chega em casa e tem que falar com seu filho. Como é que lidar com esse... É complicado, gente. Porque assim, santo de casa não faz milagre, né? Então, acho assim, o filho da professora é o perfeito, não é? Ontem mesmo estava na sala da Carla, né? Então, assim, em questão das atividades, quando eu chego em casa. Cheguei em casa, eu começo a fazer o meu planejamento para o outro dia aqui da escola, e eu tenho que fazer tarefa com ele, tenho que colocar ele para estudar, né? Ele tem 7 anos, está no 2º ano. E converso, porque apronta, não é para correr atrás do amigo, não é para colocar a mão e coloca, e tá sem a máscara. Então, assim, quer pegar copinho para beber água, mas não pode, né? Tem que trazer a garrafa, perdeu a garrafa. Então, assim, o difícil para mim é por ser professora e ter que dar exemplos. Porque se eu cobro de todo mundo, eu vou cobrar mais ainda do meu filho, né?
Esses dias ele aprontou aqui, eu só falei pra ele, lá em casa a gente vai ver. Aí meus alunos pensaram, professora, tadinho. Gente, mas não é. A gente dá o exemplo e tem que colocar em prática. Não só adianta ficar no blá, blá, blá. E, né? Então, eu cobro muito dele. Então, assim, é um pouquinho puxadinho pra mim, porque daí eu tenho o meu serviço dele, né? Então, chega em casa, tem que ajudar, ele tá em semana de prova também. E aqui acontece algumas coisas, o filho da professora, né? Então, a cobrança em cima dele é maior Exato. também. Mas, ao mesmo tempo, é muito bom porque eu estou aqui e consigo acompanhar, né? Eu não sou aquela mãe que fica, ai, sabe o que meu filho tá fazendo? Eu tô vendo tudo acontecendo, né? Qualquer problema, eu consigo conversar com a professora, chama a atenção dele. Então, assim, essa parte é muito boa, que eu consigo acompanhar o desenvolvimento do meu filho, né? Mas aí tem, né? Coisas boas e coisas ruins também. Até porque lidar com criança é isso, né? É isso. Você tem que É a educar. Aí você realidade. educa as crianças da escola, depois tem que educar seu filho. Então, o dia Exatamente, que é inteiro muito lidando mais com difícil. criança. Eu falo assim, Carla, eu dou conta dos 24 alunos na sala, não dou conta do meu filho. É por aí. E voltando ao assunto de você ser empresária, hoje você não precisa, para você ter uma loja, alguma coisa, você não precisa mais estar lá naquele estabelecimento. A loja física, na loja né? física. Você pode ter uma loja online, conciliar com o trabalho. Sim. Então, qual que é o nome da sua loja? Para Fabrini divulgar para todo Biju e mundo aí. Acessórios. Fabrini Biju e Acessórios. Isso. Instagram? Assim mesmo, Fabrini Biju e Acessórios. Isso. E Então, tem o Profa Fabrini Miller também. E você é muito conectado nesse digital, né? Porque hoje o Tem que ser. professor tem que estar no Sim, digital também. porque assim, os alunos estão a 10 passos à frente, né? Às vezes eu estou ensinando uma coisinha lá para eles, porque assim, não tem aula de informática, mas eu gosto de ensinar informática para eles. Então, trabalho, PowerPoint, gente, slide, aplicativo de celular. E não é só escrever, tem que estar nesse, né, conectado nesse mundo. Aí, às vezes, eu estou ensinando alguma coisa e falo assim, Sora, mas agora não faz mais assim, Sora, agora é assim. Quer dizer, eu aprendo com eles. Você acaba aprendendo né? com os alunos. E a gente tem que estar ali seguindo, senão a gente fica para trás, não adianta. E eu acho que o que dá certo é você estar andando junto com eles, né? E o resultado sai através disso. É bom que um vai ensinando o outro. Sim, É uma exatamente. troca, né? É isso que é legal. Não, e os meus alunos, assim, me seguem no Instagram, tudo que eu posto comenta. Falo, gente, vocês são o meu engajamento. Só tem mensagem de aluno, É procura. seus fãs. Só aluno. É gostoso isso. Bom, então a gente termina hoje mais um Zoom Podcast com a presença ilustre da Fabrini Miller. Eu também queria me chamar Miller. Mas eu não- Acho que eu vou trocar meu nome pra Miller. Vamos trocar o nosso sobrenome? Vamos. Então a gente tá aqui, a gente termina mais um Zoom Podcast com essa presença ilustre. Quer falar alguma coisa, Bárbara? Eu, não. Então foi isso, Fabrini. Algumas palavras finais? Agradecer vocês pela oportunidade, pelo carinho. Nossa, o bate-papo foi super legal. Adoro, né? Porque geralmente eu tô no lugar deles, né? Eu tô entrevistando a pessoa. E o que precisar de mim, qualquer contribuição, estou aqui às ordens. Obrigada mesmo, muito feliz. E graças a Deus aconteceu, porque uma vez a gente Nossa que não Senhora. podia. Eu achei que hoje eu fosse dar certo de novo, mas deu. Graças a Deus deu. Foi isso, muito obrigado. Até o próximo Zoom Podcast.